Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando seu lugar. Confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre, agora e para sempre. Eu confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre, agora e para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, a narrativa do Evangelho de São Lucas, que nós escutamos na liturgia dessa quarta-feira, da 22ª semana do tempo comum, ela vai nos provocar com uma riqueza de detalhes muito profunda. Porque nós vamos contemplar Jesus no auge do seu ministério público. Jesus que está já na atuação ministerial, curando, libertando, expulsando demônios. Jesus que está agindo no meio do povo, pregando a boa notícia, a boa nova do reino. E aqui, no fato específico que nós escutamos ser narrado no evangelho dessa missa, nós precisamos fazer memória daquilo que o evangelho da segunda-feira dessa semana nos trazia. Jesus sentado lá na sinagoga, e aí trazem para ele o livro do profeta Isaías. E entregam na mão dele. E ele procura um texto do livro do profeta Isaías, e ele proclama esse texto, onde o texto do profeta Isaías é um texto messiânico, que está falando do Messias. E lá está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E Jesus fecha o livro e todos estão olhando para ele, e ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Então, diante daquele povo, naquela sinagoga, ele se apresenta como o Messias. E eles ficam admirados com as palavras de Jesus, eles ficam admirados com o agir de Jesus, como Jesus estava agindo, operando, ali naquela região, em Cafarnaum, na Galileia. Jesus estava caminhando e operando, com toda a autoridade na palavra, com toda a autoridade na operação de milagres e de curas, de expulsão de demônios.
Jesus se manifestava como Messias. Tudo que Jesus fazia confirmava a identidade dele, a identidade messiânica. Hoje se cumpriu esta palavra do profeta Isaías, vai dizer Jesus. E quando nós escutamos no texto de hoje, Jesus que chega na casa de Pedro, a casa de Pedro virou o quartel-general de Jesus e dos discípulos. Jesus passou a morar com Pedro no seu ministério público. Era uma estratégia estar ali em Cafarnaum. E Jesus entra na casa de Pedro e dizem para ele: olha, a sogra de Pedro está acamada, ela tem uma enfermidade, ela tem uma doença, ela está com febre. E diz a palavra, e esse texto hoje, essa palavrinha, me saltou aos olhos quando eu estava meditando, rezando, preparando essa homilia, essa Eucaristia. Diz o texto que Jesus se inclinou sobre a sogra de Pedro. Ele fez um movimento de inclinar-se. E quando eu li esse evangelho, me vinha à mente aquilo que a teologia vai dizer da kenosis, do rebaixamento. E Jesus se inclinou. E Jesus é exatamente aquele que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vai trazer para nós, para a comunidade de Filipos, mas para nós como um texto que nos acompanha. Um texto cristológico mostrando exatamente a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas também a capacidade dele de kenosis, de esvaziamento, de debruçamento, de rebaixamento. Paulo vai dizer aos Filipenses: ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de um escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós precisamos entender, a partir desse texto de Filipenses 2, que Deus se inclinou sobre a humanidade, sobre todos nós, em Jesus. Deus se inclina, ele se faz homem, 100% homem, e ele se inclina sobre a humanidade, ele se debruça sobre a humanidade, sobre o pecado da humanidade, sobre o erro da humanidade, sobre os desvios da humanidade, de cada ser humano, de cada um de nós. Ele se inclina. Hoje, visivelmente, nós podemos tocar por aquilo que está em curso na nossa nação, que existe uma febre no Brasil chamada corrupção, e que Jesus precisa se dobrar, se inclinar sobre o Brasil para curar essa febre, para libertar a nossa nação dessa doença que está levando a nossa nação à morte, o nosso povo à morte. Mas eu preciso perguntar para você: qual é a febre que está na sua vida hoje e que tem feito você ficar paralisado? A febre da corrupção tem paralisado a nossa nação, o crescimento tem paralisado a conquista de empregos, os empreendimentos têm fechado as portas de investidores, por causa da corrupção, de tudo aquilo que tem acontecido, uma insegurança, não se sabe se vai para frente, se não vai, cada dia uma coisa nova. Mas hoje nós precisamos nos perguntar, diante dessa certeza que Jesus se debruça, se inclina na sua condição divina, mas também na sua humanidade, se mistura com a nossa humanidade, porque ele é um perito no coração humano, e ele se debruça sobre nós, ele se inclina sobre nós, e ele pergunta para mim, e eu quero perguntar para você e para cada um de nós: qual a febre tem paralisado a minha vida e a minha caminhada? Qual é a febre que tem me jogado num estado de paralisia? É o pecado? É o medo? É a falta de esperança?
É a incapacidade de acreditar de novo nas pessoas, de dar o perdão, é a febre da mágoa, do ressentimento. Qual é a febre que está hoje em você, paralisando a sua vida espiritual, paralisando você no serviço ao irmão, ao próximo, paralisando você naquilo que você deveria estar vivendo como cristão, como homem, que deveria ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? O que está paralisando a sua vida? Qual é a febre? Porque se hoje nós tivermos a coragem de dizer, como disseram para Jesus: olha, a sogra de Pedro está lá em cima da cama doente, com uma febre, ela está paralisada. Se nós tivermos a coragem, da mesma maneira que Jesus se inclinou sobre a sogra de Pedro, e ele deu uma ordem para que aquela febre saísse dela, e diz a palavra que a febre saiu dela imediatamente, e ela começou a servir. Qual é a febre? É a febre do egoísmo, que nos impede de olhar para o lado, de olhar para os irmãos que estão necessitados, até mesmo de nos dispormos a servirmos na igreja, num trabalho, num ministério, numa pastoral, num movimento, numa pastoral social, dedicando a nossa vida, entregando a nossa vida. A palavra diz que quando a febre saiu da sogra de Pedro, ela começou a servir. Eu volto a questionar você: qual é a febre que tem feito você ficar paralisado? É algum vício? É alguma mania? É a ilusão dessa felicidade que o mundo tem oferecido, que você tem visto? Cabeça dura, que não tem felicidade lá fora, que a felicidade verdadeira você encontra na presença desse Deus maravilhoso que é o Messias, que se encarnou, que se rebaixou, que se inclinou na humanidade. E ele se inclina, ele ensina os discípulos a lavar os pés uns dos outros. Olha quantas inclinações que ele faz. Depois ele se inclina na Eucaristia, ficar presente no pão, no vinho. Porque ele se inclina, porque ele quer se dar à humanidade, como ele se deu à sogra de Pedro. Depois a fama dele se espalha, né? Aí começaram a levar todos os doentes que tinham lá na cidade, e diz o texto do evangelho de hoje, que Jesus colocou a mão em cada um e curou, porque ele é perito em humanidade, ele é humano e divino, ele toca no ser humano, e ele se deixa tocar pelo ser humano, por cada um de nós, pela humanidade. Mas hoje, nessa liturgia da palavra, nós precisamos nos averiguar e perceber qual é essa doença, qual é essa febre que tem me paralisado tanto, que tem me impedido tanto de servir a Deus, de ser uma pessoa melhor, de ser coerente no meu cristianismo, na minha vida de fé. Né? Nós estamos falando de corrupção, eu quero ver se o brasileiro vai ter coragem de mudar o ano que vem. Porque a corrupção vai continuar se nós continuarmos corruptos, colocando corruptos no poder. Porque vai ganhar dentadura, vai ganhar... é de chorar, né? A gente ri, mas é de chorar. Vai ganhar um saco de cimento, os benefícios pessoais. E aí a gente deixa todo mundo lá do mesmo jeito. Aquela lista. Talvez a gente tinha que imprimir essas listas desses nomes que estão nas delações e distribuir nas portas das igrejas. Para que o ano que vem, na hora de votar, você fala assim: eu preciso mudar esse país. O ano passado, os bispos convocaram a gente para orar. Agora nós vamos votar. É assim, oração e ação. Não dá para continuar do mesmo jeito. Só continua do mesmo jeito se eu continuo nessa febre dos meus interesses pessoais, da minha vidinha e do meu egoísmo, sem pensar no meu próximo. Aí sim, nós vamos continuar na febre, paralisados, as indústrias paralisadas, o povo sendo demitido, o desemprego crescendo, é 14 milhões, daqui a pouco chega a 50. Porque nós pensamos só em nós mesmos. É uma febre de um egoísmo, de um individualismo, de uma vaidade, de uma soberba, de um orgulho, de uma indiferença. Que Jesus se incline hoje diante da nossa capacidade de reconhecer: eu estou doente. Deita em cima de mim, se inclina sobre mim e ordena, Jesus, a essa doença que ela vá embora, que ela desapareça. Mas é preciso ter também essa capacidade de dizer:
Olha, está doente, eu estou doente, ou de reconhecer. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que Jesus está disposto a se dobrar diante de você para ordenar a essa situação que ela cesse. Não para você continuar na cama, não para você continuar paralisado, mas para que você se coloque a serviço do reino, da cultura do reino, da salvação das almas e da transformação da nossa nação. Dá uma cutucada em quem está do seu lado. Aceita porque dói menos, fala para ele. Aceita. Chegou a hora de uma virada de mesa, de uma grande mudança. E essa mudança passa por uma pessoa que responde pelo meu nome. Qual é o seu nome? O meu é Padre Roger Luiz da Silva, prazer. Meu CPF é 078551. A mudança passa por mim. Quem tem que mudar sou eu. Se eu mudar, a minha nação muda. Se eu mudar, a minha família muda. Se eu mudar, os lugares onde eu estou vão mudar. Porque eu serei agente de transformação. Imediatamente, diz a palavra, que a sogra de Pedro se levantou e começou a servir. Eu fico imaginando aquele monte de doente, aqueles doentinhos, velhinhas, jovens, crianças que estavam doentes. Jesus foi colocando a mão em cada um. Eles começaram a servir. Eles não ficaram mais paralisados naquela doença. Porque às vezes a gente só busca a cura pela cura. Mas não, Jesus quer te curar sim. Ele cura, Ele faz milagre. Ele é o Deus dos milagres, aleluia. Eu mostrei um monte para você aqui de milagres antes de começar a missa. Não testemunhei? Porque Ele continua do mesmo jeito, fazendo milagres hoje. Ele é o Deus de milagres. Mas o milagre precisa ser uma ação de Deus em mim que me coloca no serviço, que me coloca na igreja, que me insere na comunidade, que me coloca cada vez mais no trabalho da evangelização. Ah, padre, mas eu não sei pregar não. Mostra a sua vida para mim, porque a sua vida é a maior pregação que você pode fazer. Ela é a maior pregação que você pode fazer nessa sociedade pós-moderna, neopagã, que não está nem aí para Deus, que já excluiu Deus há muito tempo. A sua vida é a mais linda pregação que você pode fazer. Os seus olhos, o seu sorriso, a sua alegria, em meio à tribulação, em meio a problemas, não é uma falsa alegria não, é uma alegria que vem de Cristo. Como a própria palavra vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. É dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Deus continua sendo o mesmo, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, Jesus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. Ele continua atuando. Ele é o mesmo Deus do evangelho de hoje, que cura doentes, que expulsa demônios. E os demônios conhecem Jesus, eles obedecem àquele que é o Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Messias. Ele é aquele que o Pai enviou para nos salvar, que sempre está disposto a se inclinar sobre nós. É aquele que sabe nos entender nas nossas dificuldades. Ele é aquele que nos dá uma nova chance. Ele é aquele que quer te curar, te libertar, cumprir a missão a qual Ele veio. Ele é o ponto de transformação da sua vida e da minha vida. Ele é o ponto de transformação da nossa nação. Ele é o sentido de tudo. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele, é Jesus. Esse Deus que hoje o Evangelho, a liturgia nos apresenta. Ele é a salvação, e só nele há salvação. Diga para quem está do seu lado, só nele, só em Jesus a salvação. Meus queridos, meus filhos, minhas filhas, mas existe algo que eu e você precisamos ter consciência no dia de hoje. Ninguém pode segurar Jesus. Ele vai continuar trabalhando. Ele trabalha aqui, mas ninguém pode segurar Jesus de trabalhar lá fora,
ninguém pode segurar Jesus de operar os milagres. Aquele povo queria prender Jesus. Falei, espera aí, eu ainda tenho que ir em vários outros povoados para cumprir a minha missão. E Jesus quer cumprir a missão dele na minha vida, na sua família. E Ele só não vai cumprir em nós, na nossa casa, se nós nos fecharmos ao seu amor, se nós nos fecharmos à sua misericórdia, se nós nos fecharmos ao trabalho que Ele quer realizar em nós. A única pessoa que pode impedir a missão de Jesus de se concretizar na sua vida, se responde pelo seu próprio nome. Responde pelo seu próprio nome. Mais uma vez eu te digo, o meu é Padre Roger Luiz da Silva. Nasci no dia 7 de outubro de 1976. Descobriu a minha idade, né? Achava que eu tinha 30, né? Mas viu que eu tenho 40. Mas para dizer para você, para dizer para mim, só nós. Porque a missão Ele veio cumprir. E Ele não vai entrar na minha casa se eu fechar a porta. Porque Ele respeita. Ele não arromba portas. Ele só vai entrar na sua vida se você abrir o seu coração para transformar a sua vida, a sua maneira de viver. Gente, mês passado eu completei 22 anos que Jesus entrou na minha vida. 22 anos de conversão, de encontro pessoal com Jesus. E eu ouvi a catequese do Papa Francisco na semana passada, no dia 30, e o Papa Francisco falava exatamente isso, daquele fogo que entrou no coração. Até anotei aqui a frase que o Papa fala, que Jesus é um incendiário de corações, e Jesus incendiou o meu coração há 22 anos, e o fogo não apagou, porque eu encontrei verdadeiramente o Messias, o Senhor. Se você não encontrou ainda, eu quero convidar você nessa missa, convidá-lo a entrar na sua vida. E o Papa meditava naquele texto de João, no capítulo 1, quando ali os discípulos estavam com João Batista, André, e o outro discípulo, que provavelmente é João, né? E era João. E o Papa vai dizer assim, olha, João, quando escreve o Evangelho, já era um velhinho. Mas João lembrava daquele encontro, ele dizia, foi às 16h. Ele lembrava até a hora. Encontramos o Cristo. E aquilo marcou a vida dos apóstolos para sempre. Eles foram capazes de dar a vida por Jesus, de derramar o sangue, porque foram marcados. Existia uma alegria. Aí o Papa dizia, quem quer ser missionário, quem quer ser pregador, não fique preocupado com a retórica, mas fica preocupado com aquilo que você transmite com o seu olhar e com o seu sorriso. Porque as pessoas sabem que muita coisa é só retórica e muito pouca coisa é experiência. Então o Papa dizia, é da experiência que brota a missão, é da experiência com Cristo, é do encontro pessoal com Cristo que brota o fogo, a profecia no olhar, no sorriso, na presença. E as pessoas percebem e elas são tocadas com a nossa maneira de viver, com a coerência da nossa vida. E nós somos chamados, todos nós que aqui estamos, os milhares que agora me acompanham de casa, nós somos chamados a viver essa experiência. Eu quero encontrar-me com Cristo. Eu quero deixá-lo transformar a minha vida. Eu quero acreditar nele. O único lugar que Jesus não fez milagre foi em Nazaré, porque eles não acreditaram nele, não acreditaram na palavra dele. Mas o ministério de Jesus foi um ministério de milagres em todos os lugares. E é na igreja. A igreja assumiu a missão de Cristo. A igreja é sacramento universal de salvação. A igreja anuncia o poder de Jesus e anuncia a boa notícia. Gente, existe uma televisão chamada Canção Nova que anuncia a boa nova 24 horas por dia. Que respira evangelização, que faz evangelização 24 horas, que o interesse é a salvação das almas, é o bem das almas.
Anuncia, a igreja anuncia, proclama a libertação dos cativos, devolve a vista aos cegos, liberta os oprimidos, proclama o ano da graça do Senhor. É na igreja que Jesus executa o seu ministério e a sua missão. Jesus é o Senhor da igreja, Ele age poderosamente na igreja, na força do Espírito Santo, Ele age nos sacramentos, Ele age na catequese, Ele age nos movimentos, Ele age nas pastorais, Ele age no seio da igreja, porque é na igreja que a salvação dele vai se manifestando. É por isso que o inimigo combate a igreja. É por isso que o inimigo muitas vezes se levanta contra a igreja e nos tenta desviar da verdade. Quer que nós renunciemos aos valores inegociáveis, quer que nós abramos mão dos dogmas da nossa fé para ceder aos modismos do nosso tempo. O inimigo quer que nós sejamos seduzidos por ele e abandonemos a cruz. Mas deixa eu dizer para esse sem vergonha, a igreja vai ser fiel ao Senhor. E assim como ele foi obediente até a morte de cruz, a igreja será obediente até a morte e morte de cruz. Mas no dia final, ela ressuscitará com seu noivo, com seu esposo, com Jesus. Ela será arrebatada à glória do céu. Mas nós, pode aplaudir para valer se você quer aplaudir. Mas é preciso reafirmar, a igreja não vai negociar a sua fé. Pode vir a ONU pressionar, pode vir fundações pressionarem, quem quer que seja, a igreja vai obedecer o Senhor até o fim. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Está decretado. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá uma olhadinha para essa pessoa e diga, abra o seu coração para esse Deus. Balança a mão desse irmão e diga, abra o seu coração para Deus trabalhar na sua vida, para você ter um encontro com o Senhor. Deixa Ele transformar você. Balança a mão desse irmão, deixa Ele entrar na sua vida. Queira conhecer o Senhor. Nós estamos no mês da Bíblia, né? Segura na mão do irmão aí. Não solta não, está seguro? São Jerônimo dizia assim, a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Nós precisamos buscar, pelo menos ler os evangelhos, os 4, o evangelho, né? Para conhecer a Cristo, nós precisamos orar, porque pela oração na intimidade, nós conhecemos a Cristo. Sabia que nós conhecemos a Cristo na vida dos santos? E o mundo precisa, balança a mão desse irmão que está aí. Dá um sorriso para ele, e diga, é nós, meu irmão. É nós, fala para ele, é nós aí na fita. Balança a mão dele, fala para ele, o mundo precisa conhecer Jesus em você, no seu comportamento, na sua coerência de vida. O mundo precisa ver na sua alegria, no seu sorriso, onde você estiver, que você é cristão. Dá um sorriso para ele, você sabia que o cristão é um outro Cristo? Sorria para ele. Olha a responsabilidade. Lá no seu trabalho, nas conversinhas que a gente anda tendo por aí, na internet, WhatsApp, Facebook. Balança a mão desse irmão e diga, Deus quer agir na sua vida, para que o mundo veja Cristo em você. Mas é preciso buscar, conhecer, experimentar o amado das nossas almas, Jesus Cristo. Jesus Cristo, um Deus apaixonado por você, apaixonado pela humanidade, perito no coração humano. Você precisa também apresentar esse Deus lá fora.
Continua segurando na mão desse irmão que você vai orar por ele daqui a pouco, tá bom? Só quero concluir aqui. Quando Paulo fala dos Colossenses, envia essa carta aos Colossenses. Eles tinham fé em Cristo. Essa fé levava os Colossenses a ter um comportamento e ter atitudes diferenciadas dos outros membros daquela sociedade. Paulo vai dizer hoje, o amor era algo profundamente evidenciado na conduta com os irmãos, pois eles eram animados pela esperança na posse do céu. Será que nós, como cristãos do século 21, temos sido animados pela esperança da posse do céu, ou a gente quer ficar aqui nessa terra, nesse vale de lágrimas para sempre? Eles eram animados pela posse do céu. Era o que motivava a vida deles. O céu. Eles tratavam uns aos outros bem, eles se perdoavam, eles se ajudavam mutuamente, porque eles esperavam o céu. Eles tinham esperança no céu. E a vida deles era diferente, porque eles tinham esperança no céu. Eu preciso viver sobre a terra como no céu. Uma vida de santidade, de compromisso, de relacionamento com Deus, de coerência de vida. Se você deseja fazer a diferença nessa geração, feche os seus olhos agora, segurando na mão do seu irmão. Respira fundo. Deus está aqui. Aquele Jesus que se inclinou sobre a sogra de Pedro está se inclinando até você agora. E Ele quer a decisão do seu coração nessa noite. Se você quer que Ele entre na sua vida, não simplesmente e somente para Ele te curar, mas para que a sua vida seja uma vida curada. Fala para Ele agora, entra Jesus na minha vida. Vai falando para Ele agora, entra no meu coração, na minha história. Eu quero, vai dizendo para Ele, eu preciso fazer essa experiência contigo. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso ter a minha vida impactada pela sua presença. Todos os que foram tocados por Ti foram transformados. Viveram a felicidade na sua presença. Foram marcados. João lá com 90 anos vai dizer, eu encontrei ele, era 4 da tarde. Eu passei a tarde com ele e eu saí correndo para avisar para Pedro. Nós encontramos o Cristo. Fala agora para Jesus, eu quero esse encontro contigo. Entra na minha vida, transforma toda a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar. Me liberta dessa febre do egoísmo, essa febre da vaidade. Me liberta dessa febre do narcisismo, de olhar só para mim, de me adorar. Liberta-me, Senhor, dessa febre da mentira, dessa febre do egoísmo, do individualismo, do isolamento. Liberta-me dessa febre de achar que só eu tenho a razão. Liberta-me dessa febre da indiferença. Liberta-me dessa febre da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança. Liberta-me, Senhor, da febre de dar jeitinho em tudo. Dessa febre da corrupção que está entranhada em nós, na nossa cultura. Liberta, Senhor. Fala para Ele agora, entra na minha vida para me libertar desses demônios que muitas vezes me arrastam para longe de Ti. Fala para Ele, liberta-me do pecado que tem me afastado de Ti. Tenha coragem de dizer para Ele, me arranca dessa condição de pecado. E muitas vezes eu acho que não tenho jeito, que eu não tenho força para vencer. Mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu tudo. Fala para Ele, arranca-me dessa condição de pecado, Senhor. Eu tenho perdido a comunhão contigo. Fala com Ele, seja sincero. Eu tenho perdido a comunhão contigo, Senhor, por causa desse pecado. Eu poderia te receber, eu poderia te experimentar, mas eu tenho optado, Senhor, pela minha vontade. Me ajuda hoje, Senhor, a dizer não a mim mesmo, para dizer sim ao Senhor, porque eu quero a minha vida transformada. Eu quero ter um encontro pessoal contigo.
Jesus, eu não quero que o fogo se apague no meu coração. E se existem pessoas aqui em casa que o fogo apagou, eu quero pedir, sopra, sopra, porque eu sei que tem brasa acesa aí debaixo dessas cinzas. Eu sei que tem brasa acesa dessas cinzas da decepção, do cansaço, dessas cinzas que foram geradas por realidades de pecado, de desvios. Assopra agora e faz com que cada um de nós tenhamos um encontro pessoal contigo. E daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos, nós possamos dizer: eu encontrei o Cristo. Ele se inclinou até mim. Ele ordenou aquela febre que me deixasse. E eu continuo servindo até hoje. Depois de 30 anos. Depois de 40 anos. Depois de 50 anos. Eu continuo fiel. E agora diga: Jesus, que a decisão desse meu irmão seja confirmada pelo Espírito Santo, que é derramado sobre a vida dele nessa hora. Batiza esse meu irmão com o fogo do teu Espírito, para que esse encontro pessoal contigo, Jesus, seja no poder do Espírito Santo. E nunca mais, eu libero uma palavra profética. Diga: eu libero uma palavra profética. Nunca mais a vida desse meu irmão será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Olha para esse irmão e diga: aleluia. Balança a mão dele e diga: aleluia. E aplauda o Senhor pela obra que Ele está fazendo na sua vida, na sua história. Daqui a 10 anos eu vou encontrar com você e você vai dizer para mim: Padre, a minha vida mudou porque eu encontrei Jesus. Eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!